Olá, galera da UEM, tudo bem? Aqui quem fala é Mary Vieira e é um prazer estar aqui com vocês nesse evento online de palestras online, cujo foco é falar um pouco sobre as operações unitárias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Ana pelo convite e espero contribuir um pouco com vocês a partir do conhecimento adquirido na minha jornada de pós-graduação. Bom, gente, então vamos lá. Então, eu já me apresentei, eu sou Mary Vieira, eu sou doutora em Engenharia de Alimentos e atualmente sou mentora acadêmica. E eu vou falar para vocês sobre uma das operações unitárias, que é a adsorção em colunas de leito fixo. Bom, vamos lá. Mas o que seria a adsorção em colunas de leito fixo? É algo muito específico, então para nós começarmos a nossa conversa, eu vou um pouco além. Eu vou falar então sobre a adsorção. Bom, o que seria a adsorção? A adsorção ela é um processo de separação, tá? Então eu posso ter uma mistura de componentes em uma solução. Eu posso realizar essa operação de separação por extração, né? Ou por separação através do contato, e eu sempre vou ter nesses processos de separação um par de fases, tá? Então, por que eu digo isso? O meu par de fases, então, pode ser gás líquido, gás sólido, líquido líquido ou líquido sólido. Tá? Então, para o caso da dissorção, nós vamos ver mais adiante, mas nós vamos ter sempre sólido. Então, uma coisa que vocês podem gravar é que na dissorção nós sempre vamos ter sólido. Então, vamos na sequência. Eu coloquei aqui vários, tá? Não todos, alguns processos de separação. Eu tenho certeza que ao longo das palestras, várias palestrantes, então, vão abordar outros processos. Aqui eu vou abordar a adsorção, e eu deixei até nessa cor diferente, a adsorção e a absorção, porque eu quero deixar bem destacado aqui a diferença entre esses dois processos. Bom, então, como eu falei lá no início, e eu vou contar uma historinha agora para vocês, e vocês não vão mais esquecer aí a diferença entre esses dois. Então, vamos nomear esse nosso bonequinho aí, vamos dizer que esse bonequinho que tá aparecendo aí é o nosso... ele se acha muito. Então, eu vou colocar o nome dele de gás da coca, né? Sabe aquela pessoa que se acha o gás da coca? Então... esse nosso bonequinho aí, ele é o gás da coca. E ele tá, vocês veem que ele tá aqui, olha, super tranquilo. Ele pode ser o gás ou pode ser o líquido, né? Então, ele é realmente o gás da coca. E tá ele super tranquilinho aqui, ó, interagindo com a musiquinha na cabeça. E ele tá interagindo aqui, ó, com o material, que é sólido. Muito bem. Já o nosso outro bonequinho aqui é o gás. Ele é mais tímido, recatado. Ele é o gás e ele tá sendo sugado. Ele tá sendo sugado aqui pelo material, pelo líquido. Então, pum, vem uma gota de líquido e pegou ele, tá? Então, esse é o nosso processo de absorção. Então, vocês sempre lembrem que no processo de absorção eu tenho um líquido, uma gota, normalmente é uma gota, em que se choca com ela, né, o nosso gás, né, o rapazinho ali tímido, a mocinha. Então, aí eu vou ter o processo de absorção, tá? E a adsorção, ad, com D, é um processo de separação que vai ter aí uma interação tanto do líquido quanto do gás com aqui, ó, o sólido. Vejam que ele tá caminhando firme. Já o nosso outro bonequinho foi engolido aqui pelo líquido, tá?
Bom, gente, por que eu falo isso? Porque vocês, como futuros engenheiros, engenheiras de alimentos, poderão em algum momento ser confrontados e sempre assim, certeza como de que vai cair, sabe? Aquela certeza de que o dia que a gente faltou na aula, aquele conteúdo vai cair na prova. Então, isso é uma certeza, não é? E aqui eu digo, vocês vão ser confrontados um dia por alguém que diz, mas absorção, tá, mas a planta absorve nutrientes do sólido e do solo, tá? Então, pode alguém de uma outra área vir com outro conceito, né? Como, por exemplo, a absorção de nutrientes do solo. Mas aí vocês dizem, não, eu estou falando sobre o ponto de vista de operações unitárias, sobre o ponto de vista de processos de separação. Aí vocês tacam, aí vocês já saem explicando o que é. Então aqui a absorção é a remoção de componentes de uma mistura gasosa através do contato com o líquido. E conceito de adsorção a gente vai ver mais para frente. Outro ponto muito importante é que como exemplo eu trago aqui, que esses são os mecanismos, os principais mecanismos de controle de poluentes gasosos, tá? E quanto a isso, eu trago mais algumas informações. A gente tem visto muito essa corrida pela sustentabilidade, né? E eu acredito que isso cada vez vai ser uma vez mais forte. Então aqui eu trouxe a título de curiosidade alguns dos resíduos, né, produzidos, alguns dos resíduos gerados pelas indústrias, pelas atividades antrópicas. E cada vez mais engenheiros, independente do que for, engenheiro ambiental, engenheiro de alimentos, engenheiro químico, ele tem que estar linkado com essa parte de redução de poluentes ou de controle desses poluentes, tá? Então aqui eu trouxe algumas reportagens assim da internet. Por exemplo, aqui, gigantes da indústria alimentícia poluem mais do que a maioria dos países, tá? Aqui eu trouxe um trabalho, um artigo, alternativas de minimização de resíduos de uma indústria de alimentos na região metropolitana. Então, mostrando que isso é notícia, isso também é tema de pesquisa. Bom, quando nós falamos em pesquisa, eu fiz uma procura rápida, a título de curiosidade mesmo, no Science Direct, né? Que é um site da Elsevier que possui inúmeras revistas, né? Inúmeros artigos publicados. Quando a gente busca, então, por efluentes associado, né? Efluente e indústria de alimentos, nós vimos aqui cerca de 2.000 e poucas publicações. Quando nós falamos em resíduos, né, mostra 93.000. E quando nós falamos aqui em poluição do ar, né, ar, e não só poluição, porque aqui eu puxei só a palavra ar, pode ser algum outro processo, a gente vê que pula para 171.000. Então, vocês vejam que a associação aqui das principais fontes, né, de poluição, que seria os efluentes industriais, os resíduos sólidos e a poluição atmosférica, desculpem. Então vocês vejam aí o salto, até me surpreendeu esse salto aqui, tem um primeiro artigo aqui que é bem interessante, depois vocês podem até procurar lá um primeiro artigo que aparece aqui, bem interessante para a própria leitura de vocês. Bom, na sequência, então, eu faço uma comparação aqui entre a pesquisa em adsorção versus a indústria de alimentos. Então, eu também pesquisei, né, por Adsorption Food Industry e vocês vejam aqui, tem cerca de 58.000 resultados, né, quase 59.000 resultados. Mas eu vejo o seguinte,
a pesquisa em adsorção, ela está principalmente ligada a tratar esses poluentes da indústria, né, esses poluentes da indústria de alimentos. Então, achar soluções para a poluição, tanto de resíduos como de efluentes, quanto a poluição atmosférica. Ou a indústria também vai nos fornecer adsorventes, né? Vai nos fornecer esse sólido adsorvente, não diretamente o sólido, mas resíduos industriais podem ser transformados em adsorventes, né? Como, por exemplo, tem muitos trabalhos que tratam das cascas de laranja, que podem ser transformadas em adsorvente, caroços de pêssego e aqui a casca de arroz. Então, que vão ser transformadas, podem ser transformadas, né, em adsorventes. Então, eu vejo a indústria por aí. Ou nós tratamos, como por exemplo, a indústria de alimentos que podem ter efluentes coloridos, né? Ou nós tratamos esses efluentes, esses poluentes, ou a indústria nos fornece aí material para desenvolver novos adsorventes. Bom, na sequência, então, eu já venho falando sobre o que é, mas eu não conceituei ainda o que é a adsorção, né? Então, a adsorção, ela é o fenômeno no qual moléculas presentes em um fluido, seja ele líquido ou gasoso, lembra lá do nosso bonequinho que se acha? Então, concentram-se de forma espontânea sobre uma superfície sólida. Então, eles vão passar ou do líquido para o sólido ou do gás para o sólido de forma espontânea. Então, vai haver entre a minha solução, né, entre o meu fluido, né, então posso dizer assim, vai haver entre o meu fluido e a minha partícula e o meu sólido, vai haver aí uma diferença, um gradiente de concentração que levará, né, esse poluente que está mais concentrado na solução, vai levá-lo até o sólido de forma espontânea, tá certo? Então, assim, existem os principais adsorventes comerciais, que são, eu já vou adiantar, é o carvão ativado. Bom, e por que o carvão ativado é tão bom, ou alguns outros que eu vou citar? Pela sua área superficial, tá? Então, esses sólidos, eles possuem uma grande área superficial, e quanto maior a área superficial, melhor vai ser esse contato entre o meu fluido e o sólido, tá certo? Então, um bom adsorvente, ele tem uma grande área superficial. E o exemplo de aplicação aqui tá em tanto tratamento de efluentes também, água contaminada, eliminação de solventes no ar. Então, cada vez mais tem esse foco na adsorção. Existem outras técnicas de separação, vocês vão ver, mas a principal característica da adsorção é que muitas vezes eu tenho esse poluente em baixas concentrações, né? No líquido, no fluido. No entanto, essa concentração ela ainda deve ser retirada, ela não está dentro dos padrões da legislação. E eu não consigo extrair por alguma outra técnica, por exemplo, uma centrifugação. Se eu tenho uma baixa concentração ali, eu não vou conseguir extrair, né? Então, a adsorção, ela entra bem nesse ponto. Quando eu tenho um poluente, por exemplo, num fluido, né, que ele está em baixa concentração, então eu vou precisar de um sólido, né, de algo mais específico para fazer essa retirada do fluido, né, fazer essa transferência de massa do fluido até o sólido. Mas então, lembram lá do meu tema? O meu tema não é adsorção como um todo, e sim adsorção em coluna de leito fixo. Então, eu posso distinguir a adsorção quanto à sua operação. Então, ela pode operar em colunas de leito fixo, né, que são aplicadas, por exemplo, em operações industriais de larga escala,
Ou eu posso também ter aí os nossos tanques, né? Posso ter a adsorção embatelada. A adsorção embatelada é um processo simples, no entanto, ele é mais utilizado em laboratório por ser de difícil manutenção, né? Eu preciso de uma grande área, de grandes tanques, né, para utilizar a adsorção. Bom, então na sequência a gente vai ver mais coisas aqui. Então vamos chegar aí então à nossa adsorção em colunas de leito fixo. Então na figura 2 vocês veem aí colunas de adsorção industriais. Vejam a dimensão delas. E o que seria esse leito fixo? Então aqui eu tenho colunas constituídas de quê? De um material adsorvente, de um sólido adsorvente, que vão remover então a substância desejada diluída em um fluido. E por que leito fixo? Porque eu vou ter aqui meu fluido passando através desse leito poroso, mas esse leito ele não vai se mexer, ele vai ficar ali paradinho, por isso fixo. Diferentemente de outros leito expandido, vocês poderão ver aí, se vocês não tiverem nas palestras, a professora Ana explica para vocês o que seria um leito expandido, tá? Bom, então tá aí. Então agora vamos falar mais sobre essa adsorção em colunas de leito fixo. Quais seriam as vantagens, né, dessa adsorção em coluna? É um pequeno espaço. Vocês vejam que ali na figura vocês viram que o espaço não é um espaço muito menor do que seria ocupado por um tanque, né? A operação é simples, né, de fácil operação. Ele pode tratar efluentes de forma contínua, diferente da batelada, que eu teria que encher um tanque, né, colocar o adsorvente, né, tem aquele tempo morto. Não, na adsorção contínua, a adsorção em colunas, ela é contínua. Eu vou adsorver até saturar, né, o meu adsorvente. Depois eu faço uma dessorção, eu retiro da partícula esse adsorvente e volto novamente a fazer mais um ciclo de adsorção. Isso aí a gente vai ver mais para frente lá. Então ela vai facilitar o processo de transferência de massa. Isso que é interessante das colunas aqui, ó, a fácil ampliação da escala de laboratório para a escala industrial. Então, se eu der os dados para vocês com o conhecimento que vocês têm, vocês vão saber escalar uma coluna. Não é uma coisa difícil, tá? E trazem muitos livros também. Então, as colunas, elas têm essa principal vantagem delas. Bom, e eu posso utilizar uma infinidade de adsorventes, tá? Eles vão ter apenas uma limitação pelo tamanho da partícula, tá? Mas eu posso utilizar uma infinidade de adsorventes. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses adsorventes. Aqui eu trago os adsorventes comerciais, né, na tabela 1. E vocês vejam aqui, ó, adsorvente, né, traz o carvão ativado, em primeiro lugar, ali com a sua área superficial, variando de 300 a 1.200 metro quadrado por grama, e o diâmetro do poro, tá? O diâmetro do poro do carvão variando aí de 10 a 60, tá? De 10 a 60 angstrom, tá? Temos também a sílica e a alumina ativada. Então vejam sempre que, ó, por que ativado? Por que carvão ativado, alumina ativada? Porque eles sofreram um processo, né, em que foi retirado o material para abrir poros, né, para deixar os poros ali, deixar o material mais poroso, para que possa então ter mais uma área superficial para interagir com o material, né, poluente com poluente, tá? Então vocês vejam que a alumina ativada, ela tem um diâmetro de poro maior, uma variação do diâmetro de poro. Isso é bem interessante e eu vou dar um exemplo para vocês.
Certa vez eu estava trabalhando com corante, né? Corante da indústria têxtil, preto reativo. E não absorvi de maneira nenhuma no carvão. Meu Deus, esse carvão não foi ativado corretamente, esse carvão está vencido. Então comecei ficar devaneando ali sobre o que estaria acontecendo. Depois, com análises mais aprofundadas, eu verifiquei que o quê? O tamanho do meu corante, ele era maior, né? Ou ele era do mesmo tamanho dos poros do carvão. Então, não havia uma absorção, mas era muito, pouca. Exatamente por isso. Então, quando a gente quer fazer uma aula prática ou coisa assim, que vai utilizar um corante, eu indicaria um azul de metileno, que é um tamanho bem pequeno de molécula. Então, utilizar um corante ou uma molécula específica com um tamanho bem pequeno, já avisando isso aqui, ó, que o diâmetro do poro do carvão, ele tem essa variação. Então, é sempre bom levar em conta também o diâmetro da molécula que eu quero absorver, porque aí não adianta ser um adsorvente comercial que ele não vai absorver. Bom, as eólitas em especial, elas têm essa rede cristalina, né, com poros uniformes. Então, aqui entra a questão também de quando eu quero absorver algo em determinado tamanho. Então, eu vou conseguir... Eu tenho diversas moléculas ali, né, presentes no meu fluido, e eu quero separar uma molécula específica, que ela tá de, vamos supor aqui, de 3 a 10 angstrom. Então, eu consigo ali, com a zeólita, retirar especificamente aquela molécula, e as demais vão passar reto, tá? Outro adsorvente que não é comercial, mas que é muito utilizado na pesquisa, são os biopolímeros ou polímeros, né? Então, no campo de pesquisa, eles são muito utilizados. Então, ou o polímero puro ou o polímero com modificação, tá? Então, a adsorção, os experimentos de adsorção basicamente são sempre os mesmos. O que vai mudar, o que vai ter de novo, vai ser o material adsorvente, né? Então, aqui exemplos, né? Eles são utilizados na adsorção de compostos orgânicos, né? Polares, íons, corantes, entre outros poluentes. Bom, aqui eu trouxe então uma imagem, a gente vem falando de poros, de carvão, né? Então, carvão, como aqui eu tenho carvão granulado, né? Uma imagem. E aqui na figura 3 eu tenho as imagens MEV. Eu adoro essas imagens, gente, porque a gente consegue ver. Gente, isso aqui, tá vendo esse grãozinho aqui? Tá aqui ele tá aumentado aqui 50 vezes. Então, aqui a gente tem um granulozinho de carvão. Bom, aqui em B a gente aumenta ele 1000 vezes. Então, gente, observe isso aqui, que coisa fantástica. Dá para enxergar os poros, tá vendo ali? Diversidade de tamanho de poros do carvão. Isso aqui é um espetáculo, eu acho o máximo. Então, aqui nós temos a quitosana, que ela tá na forma de pó, né? Ela é obtida das carapaças de crustáceos, né? Então, ela passa por diversos processos e ao final nós temos aqui a quitosana. Ela é um ótimo adsorvente, ele é usado em inúmeras áreas, tanto na área das engenharias como na área de medicina, também para queimaduras da pele. Então, ela assim, se vocês pesquisarem, ela tem inúmeras aplicações, lentes de contato, olha, é uma diversidade imensa de materiais, né, materiais que podem ser derivados da quitosana. E aqui eu trago o que precede a quitosana, né, que é o que é extraído das carapáceas de camarão, no nosso caso aqui, que é a quitina. Então, vejam, a quitina ela tem uma estrutura mais rígida. Então, ela está apresentada aqui em A e B, eu tenho a quitina. Já a quitosana, ela tem uma maior área superficial, né, e ela não tem uma porosidade muito alta, vocês veem, mas
a gente tem aqui a quitosana. Essa modificação da quitina para quitosana, ela já é responsável por essas inúmeras aplicações, né? Bom, o que eu tenho aqui? Bom, então aqui eu já vou falar um pouco mais específico do que eu trabalhei. Bom, se a gente pensar assim numa coluna de adsorção e naquele pozinho quitosana, pensa, mesmo que seja uma coluna de laboratório, um pozinho fino, uma coluna, um fluido que vai passar ali, o que vocês acham que vai acontecer, gente? Vai entupir, vai ter limitação hidrodinâmica, o fluido não vai passar por ali, ou vai criar caminhos preferenciais. Bom, para isso, então, uma solução foi pegar um material rígido, um material de fácil obtenção, então esferas de vidro, e recobrir esse material com a quitosana. Então, tanto meu mestrado quanto meu doutorado se basearam nisso. Porque a parte do recobrimento também é um estudo bem minucioso, né? E depois, então, eu apliquei essas esferas na adsorção em colunas de leito fixo, tá? Então, aqui eu tenho um MEV de uma esfera de vidro recoberta com quitosana, bem bonitinha aqui. Então, aqui o objetivo principal e o que eu vou falar para vocês a respeito então, eu queria recobrir essas esferas de vidro, porque eu achava que tinha vantagem, né? Para aplicar com quitosana, já uma quitosana, não uma quitosana pura, já uma quitosana modificada, então fiz uma modificação na quitosana, e aplicar essa esfera recoberta como adsorvente de corantes em coluna de leito fixo. E os corantes que eu utilizei foram corantes alimentícios. Então, se eu tivesse que... Então, agora a gente vai ver tipo um estudo de caso, né, da adsorção em colunas de leito fixo. Então, vamos na sequência. Se eu tivesse que colocar o meu trabalho todo em um slide, eu faria mais ou menos assim como eu trouxe para vocês. Então, primeiro eu tenho as esferas recobertas. Elas são aplicadas em um leito, né, para adsorção na coluna de leito fixo. Isso aqui representa bem o que era a minha coluna de laboratório. E eu faço então essa adsorção com determinado corante e eu tenho aqui ao final essas esferas recobertas. Vocês viram aqui nesse caso eu utilizei corante vermelho 40. Vejam a diferença, né? Então todo corante que estava em solução, ele migrou aí para as esferas. Bom, para por aqui. O que eu faço agora com essas esferas, gente? Jogo fora? Recubro mais? Não. Tem um processo na sequência que é a dessorção. Então, eu retiro esse material das esferas, eu retiro e concentro apenas esse corante, apenas esse poluente e volto a utilizar as minhas esferas. Eu não preciso nem tirá-las do leito, tá? Então, por isso que eu coloquei essas flechinhas aqui. Continua. Eu faço a dessorção e volto, tá? Faço a dessorção e volto. A adsorção, dessorção. São os meus ciclos. E por isso que é tão vantajoso na indústria utilizar esse tipo de operação, né? Porque quando o meu adsorvente saturou, o que eu faço? Faço a dessorção, né? Utilizando um eluente. Esse eluente ele vai retirar só o meu poluente, ficando aí no leito o meu adsorvente. Então, aqui eu trago como que ocorre isso, como que eu posso explicitar, né? Então, a figura 3 traz esses ciclos aqui, mostra 4 ciclos. Aqui é o que a gente vai ver mais adiante, é a curva que então eu tenho tempo em horas e tenho o adimensional da concentração. Então, no início aqui, ó, eu tenho na saída da coluna concentração nula, vai aumentando até saturou. Quando satura, dissolve, adsorve novamente e assim vai, tá? Então, adsorção e dessorção.
Bom, a gente vai ver mais específico essas curvas aqui mais adiante. Então, para mostrar para vocês, eu fiz assim um top 5 do estudo da distorção em colunas. Então, sempre que a gente vai começar a nossa pesquisa é porque nós queremos o quê? Nós temos uma indagação, né? Então, qual era a minha indagação? Será que essas esferas, realmente eu vou conseguir aplicar, eu vou conseguir absorver e dissolver, vai ter uma boa capacidade de absorção ou não? Então, eu tenho todas aquelas indagações. Como que eu vou chegar até as minhas respostas, até as minhas conclusões? Então, eu fiz aqui 4 perguntas e mais as conclusões, né? Então, primeiro, quero estudar a distorção. Como busco as respostas sobre esse sistema sólido-líquido de adsorção? Como realizar os ensaios dinâmicos de adsorção? Realizados os ensaios, como que eu analiso esses ensaios dinâmicos? Tenho os dados e agora o que eu faço com eles? Como eu interpreto esses resultados? E as conclusões que eu tiro de tudo isso? Então vamos lá? Pergunta 1 e fase 1, buscando respostas. Bom, como que eu busco respostas em adsorção? Tenho 2 caminhos. Tenho que percorrer 2 caminhos, tá? Um é realizar as isotermas e outro as cinéticas, né? Então, o experimento de isoterma, né? Ele vai me dar várias respostas. O que é uma isoterma? Eu deixo lá o meu adsorvente e o meu adsorbato em contato, né? O meu fluido e o meu sólido em contato por um determinado período de tempo, numa determinada temperatura. E faço análise. Então, as isotermas, se prestem atenção, provavelmente a professora Janaína vai se ater bastante nesse ponto das isotermas. Então, que respostas essas isotermas vão me dar? Tá? Elas vão me dar a relação entre o adsorbato e o adsorvente. Adsorbato, gente, é nosso fluido, tá? E adsorvente uma temperatura fixa. Por quê? Porque se eu vou para a indústria, o meu efluente ele pode estar em diversas temperaturas. Que temperatura vai estar? Vai estar 20, 25, 30? Não sei. E o meu adsorvente vai ser bom a 20? Será que em 20 graus ele tem a mesma capacidade de adsorção de 30 graus? Será que na concentração de 30 miligramas por litro ele absorve mesmo do que em 130 miligramas por litro? Será que nesse meu leito eu posso ter uma variação de concentração na entrada do leito? Esse meu poluente vai estar numa concentração X, né? Então, tudo isso, todas essas respostas, né, são dadas pela isoterma. Já a cinética, então na cinética, como o nome já diz, eu sei a velocidade. Será que vai absorver mais rápido? Quão rápido vai ser essa absorção? E quais os fatores que vão influenciar? A altura do meu leito vai influenciar? O pH da minha solução vai influenciar? Então, tudo isso eu posso analisar fazendo esses experimentos de cinética. Aqui eu vou me ater mais aos experimentos de cinética, tá? Bom, mas quando a gente fala em cinética, quando a gente está falando em colunas de leito fixo, né, essa cinética ela está associada e ela vai ser estudada através das curvas de ruptura, chamadas curvas de ruptura. E essa cinética, ou essas curvas de ruptura, elas vão depender das condições operacionais. Ora, a vazão, por exemplo, se eu passo um fluido mais rápido ou menos rápido, né? Com uma vazão maior ou menor, ele vai ter um tempo maior ou menor de contato entre essas duas, né, fases. Então, as condições operacionais são bem importantes. Os dados de equilíbrio, que vão ser dados lá pela isoterma, e a geometria da coluna, então a altura da coluna, diâmetro da coluna,
também são bem importantes e vão influenciar nessa cinética. E aí, como que eu faço análise? Tem que ir para o laboratório, né? Tem que agora partir o laboratório. No caso das isotermas também, mas aqui. Então, agora vamos realizando os experimentos. Então aqui a nossa coluna ela é bem simples. Então aqui em um eu tenho a solução decorante, né, como exemplo, uma bomba peristáltica, uma coluna, né, preenchida com meu material adsorvente, né, e aqui ao final eu vou ter a coleta da amostra. Então, né, eu ajusto a bomba para uma determinada vazão. Então aqui eu coloquei algumas coisas, né, alguns parâmetros que podem ser mudados. Então, eu tenho as soluções, a solução decorante, eu posso variar a concentração dessa solução, se bem que se eu estudei direitinho lá, eu já sei em que concentração eu já obtive através das isotermas as respostas que eu queria a respeito da concentração, mas se eu quiser fazer um estudo aqui da concentração, não há problema. O fluxo, né? O fluxo é ascendente e eu posso também variar essa vazão para verificar aí qual que vai ser o comportamento da minha cinética. pH, eu coloquei aqui como exemplo pH 3 porque é um pH bom em termos de adsorção de quitosano, mas eu posso fazer também um estudo do pH. Temperatura, através das isotermas eu posso ter uma temperatura interessante também, que eu tenho uma maior capacidade de equilíbrio, ou se eu estou visando um uso industrial para alguma coisa, eu já vou trabalhar nessa temperatura aí que vai estar o meu efluente. E a altura da coluna, então eu posso trabalhar com diversas alturas, né, de coluna. Então a minha coluna, no caso de estudo, tinha 30 centímetros, mas eu poderia variar aqui a quantidade de adsorvente e a altura da coluna. Então, um processo bem simples. Solução, ajusta a bomba e começa, então, a passagem do fluido através da coluna. Com o passar do tempo, aí, ó, a coluna vai ficar toda saturada. Eu vou coletando as amostras aqui em tempos pré-estabelecidos para, ao final, graficar os meus dados, né? Então, aqui eu trouxe umas imagens ainda do meu mestrado, mostrando aqui é no nosso laboratório antigo ainda. Então aqui eu tenho a solução decorante, eu tenho uma bomba peristáltica e a minha coluna aqui, como vocês veem, lá eu tenho uma proveta coletando a solução. O que eu quero mostrar para vocês nessa imagem? Olha só que legal, gente. Vocês veem até aqui já tá uma cor bem mais acentuada, esse é o corante amarelo crepúsculo. Aqui eu já tenho uma cor bem mais acentuada e vejam que nessa parte superior do leito, o que está ocorrendo aqui, olha, já tô com a separação, né? Já tá aqui nessa parte do leito água, né? Sem nenhuma coloração. E vocês vejam que aqui também, aqui já tá um pouco mais acima, mas lá na coleta eu tenho o meu fluido, né? O meu líquido sem nenhuma presença de corante. Isso depois vocês vão verificar no gráfico. Então a gente chama isso aqui, onde está ocorrendo efetivamente a adsorção, de zona de transferência de massa, tá? Então aqui está ocorrendo a nossa efetiva transferência de massa. Então, a solução está saindo, o corante, né, está saindo da solução e aí interagindo e ficando sobre nossas esferas, né, que no caso aqui eram esferas recobertas com quitosano. Eu adoro essas imagens, sou suspeita para falar, né? Então, agora, fui para o laboratório, fiz a minha coleta de tempos em tempos. Como que eu analiso esses dados, tá? Então, tá aqui. Eu já havia falado para vocês, nessa curva de ruptura, já tinha até mostrado, né? Então, gente, como que eu entendo esse fenômeno? Afinal, o que está acontecendo lá dentro daquele leito? Bom, então, a gente pode entender aqui pela nossa curva de ruptura. Então, aqui, ó, no início da adsorção,
todo adsorvente, né, todas aquelas esferas recobertas, ela tá livre para ser utilizado, né, para ser adsorvido. Então, ocorre aqui uma alta concentração da adsorção. Aqui é a minha zona de transferência de massa. Então, todo o corante que está na solução está passando aqui para o meu adsorvente, tá? Com o passar do tempo, essa zona de transferência de massa, ela vai se movimentando através da coluna. Então, mas aqui eu ainda tenho a concentração praticamente nula na saída. Vai chegar um determinado ponto que a minha zona de transferência de massa ela já está quase aqui no topo da coluna. Então, o que significa dizer isso? Que o meu adsorvente ele já está quase saturado. Lembram lá na imagem que ele já estava numa coloração bem intensa, né? Então, aqui, quando essa zona de transferência de massa chegar no topo da coluna, vocês vejam que aqui, ó, começa a aumentar sensivelmente a concentração. Eu digo que chegou à exaustão da minha coluna. Então, todos os sítios ativos lá do meu adsorvente já estão ocupados. Ele saturou, tá? Então, o importante também aqui a salientar é que, para fins de estudo, eu vou até o final. Agora, se eu tenho numa indústria que eu quero que saia, por exemplo, o meu efluente lá, a concentração permitida para liberação é 5 miligramas. Então, quando eu vou ver através da curva, quando chegar em 5 miligramas, né, a concentração na saída, eu posso parar o meu processo, faço a desorção e volto. Então, industrialmente, eu não vou ir até o final. Eu venho até aqui, libero o efluente, né? E faço a desorção e volto. Então, industrialmente, eu vou até o ponto que eu quero. Então, por exemplo, aqui, a gente costuma chamar esse aqui ponto de ruptura, né? Ou tempo, que eu vou ter um tempo de ruptura e vou ter um tempo de exaustão da coluna. Então, normalmente aqui para estudo, esse tempo de ruptura é dado por 5% da concentração. Então, aqui eu vou ter, se eu tenho uma concentração inicial de 100 miligramas, quando eu chegar em 5 miligramas aqui na saída, esse é o meu ponto de ruptura, tá bem? Então, acho que era isso aí. Então, lembrem, o que tem que lembrar daqui, ó? Que industrialmente eu não vou até o final, eu uso essa capacidade útil da coluna que vem até aqui, ó. Tá bem? Bom, agora o próximo passo, como que eu analiso esses dados, né? Como analisar os dados de ensaio de adsorção dinâmicos. Então, a gente tem diversas equaçõezinhas aí, né? E o que eu posso extrair desses dados? Porque o que eu tirei de dados? Eu tirei determinados tempos, né? Eu fui lá, ia tirando as amostras em diversos tempos e verificando a concentração dessa amostra, né? Fazendo análise para saber a concentração que estava ali. Bom, então eu vou ter dados de tempo, de concentração, de vazão, né? E eu entro com esses dados nessas equações aqui. Então, eu posso saber, né, qual o volume total de efluente tratado através da vazão que eu utilizei, que isso aqui eu vou determinar, né, vai ser uma vazão fixa, e do tempo que o meu experimento rodou, né? Eu posso saber naquele leito lá qual foi a massa de adsorvente que ficou retida, tá? Através dessa equação 2, né? Então, aqui eu tenho a massa de adsorvente retida na coluna, a vazão e aqui eu tenho a concentração do adsorvente, tá? Vocês vejam aí. Variando, né? Que é variável com o tempo. Eu posso determinar também a capacidade de equilíbrio dessa coluna. Aqui no caso é Q total, que seria a massa de adsorvente aqui,
houve umas mudancinhas nas equações. Depois eu tenho a massa total que passou pelo leito, né? E eu vou ter, então, posso ter o percentual de remoção. Ah, quantos por cento removeu do corante? 50%, 60%. E eu posso ter também o percentual de eluição, né? Quanto? Eu posso calcular o percentual de adsorção e de desorção. Então, a massa adsorvida, a massa desorvida e tem o percentual de eluição. O que seria esse percentual, então? Eu utilizei a coluna uma vez e desorvi. Nem todo corante, nem todo poluente, ele sai na eluição. Então, aos pouquinhos, esses poros do adsorvente, eles vão, né, ficando preenchidos. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade de adsorção lá no primeiro ciclo de 100 miligramas. Já na segunda vez, né, que eu faço, pode ser de 80 miligramas. E assim vai diminuindo, porque com o passar do tempo, esse adsorvente vai saturando, né? Mas e aí, gente? Olha só que maravilha. Saliento aqui para vocês, olha, aplicando os conhecimentos do curso. E aqui até fiz uma colagem de uma foto de um iniciante científico meu, que no início a gente calculava à mão. Então, para que a gente estuda tanto cálculo, meu Deus, nesse curso? Gente, em algum momento da vida vocês vão aplicar. Então, aqui é um exemplo de que as integrais ali a gente consegue aplicar. Então, vocês veem que a gente tem uma curva, a nossa curva de ruptura, o que a gente faz, né? A gente tem na ordenada o CT sobre C0 e na abscissa o tempo. Então, nós temos aqui, ó, nossa equação, né? Nós ajustamos, nós fazemos uma regressão naquela curva, que vai nos dar aqui, ó, A, B, C e D, né? Vai nos dar os coeficientes. Esses coeficientes nós vamos jogar lá dentro da integral, vamos integrar do tempo zero ao tempo total e vamos ter a resposta aqui, a nossa capacidade total do leito, a nossa massa absorvida no leito. Olha que beleza. E aqui a gente se sente satisfeito por ter estudado tanto cálculo, né? Porque, enfim, a gente aplicou em alguma coisa. Esse aqui é só para vocês persistirem aí e não acharem que todo o estudo foi em vão. Bom, na sequência aqui, então, agora que a gente já tem nossos resultados, como que a gente interpreta esses resultados? Então, aqui, gente, se o nosso estudo ele foi bem arquitetado aqui, e se nós estamos aí acompanhando na literatura o que pode acontecer, o que não pode acontecer, aqui vai ser mais simples. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de uma partezinha, né, do meu doutorado. Então, aqui eu trago as curvas de ruptura que eu avaliei aqui, ó, diferentes vazões e diferentes pHs. Então, aqui eu trago o pH 3 e pH 6, né? Porque o pH 3 é um pH bom para o meu adsorvente, o pH 6 é um pH mais de um efluente industrial. A vazão, então, qual será a influência da vazão? Então, vamos ver aqui, ó. O que a gente calcula lá na nossa integral? É a área acima da curva, tá? Então, quanto maior a área acima da curva, melhor vai ser a minha capacidade de adsorção. Então, qual que tem a área maior aqui? Esse aqui, né? Então, essa bolinha aqui é o que teve melhor resultado. Então, eu posso dizer que o quê? Que em pH, no menor pH, em pH 3 e na menor vazão, eu tive uma maior capacidade de adsorção, sem olhar valor nenhum. Outra coisa importante aqui, lembra, industrialmente, o que me interessa dessa curva? É essa primeira parte aqui, ó, onde a concentração do meu corante ainda é muito baixa na saída. Então, quanto maior se estender aqui, melhor,
tá? Então aqui, nesse meu caso aqui foi uma hora e pouco, mas pode se estender dependendo de qual for o adsorvente, isso aqui pode ser muitas horas, tá? Então eu ficava até tristinha aqui por eu não ter tanto tempo, mas enfim, pesquisa é isso aí, né, gente? Então aqui nessa figura 9 traz essas curvas de ruptura para o corante amarelo crepúsculo, né? Em esferas recobertas com a quitosana lá, grau de desacetilação 85%. Então, aqui é uma forma de verificar, eu posso verificar então pHs, vazão, diversos fenômenos, através dessas curvas de ruptura, né? Opa! Bom, aqui então é a representação dos dados em números, do que traz aquela curva. Então ali vocês viram que o grau não mudou, o pH mudou, né? Então o nosso melhor foi esse do meio aqui, pH 3, vazão 3. Vocês vejam, um maior tempo de ruptura, maior tempo também de exaustão. Quanto foi a massa dissolvida? No caso aqui foi 55, dá para arredondar, 55 miligramas. Então, naquele leito, num leito de, olha só como é importante colocar, num leito, que o meu leito tinha 3,4 centímetros de diâmetro, eu utilizando uma altura de 20 centímetros, uma concentração inicial de 100 miligramas por litro de corante, numa temperatura de 20 graus, eu obtive uma massa retida na minha coluna de em torno de 55 miligramas. A minha capacidade de adsorção foi de em torno de 75 miligramas de corante por grama de adsorvente, tá? E quanto que foi meu percentual de remoção? Em torno de 44. Eu sempre gosto de arredondar. Gosto de ficar falando vírgula. Em torno de 44%. Então, removi 44% do corante lá, retido. Bem, então aí é a interpretação dos resultados de adsorção. Bom, e que conclusões eu tiraria dessa questão, né, que eu tinha inicialmente? Então, eu queria, até vou focar aqui. Então, inicialmente, eu queria o quê? Recobrir esferas de vidro com um polímero, que eu já tinha certo conhecimento como ele funcionava em batelada. Então, eu queria recobrir com esse polímero quitosana e verificar se ia ter uma boa capacidade de adsorção, se eu ia conseguir fazer mais de um ciclo, né, de adsorção. Bom, essa era a minha expectativa, minhas perguntas. Usei meu top 5 ali e o que eu cheguei? Bom, então no final do doutorado, quais foram minhas conclusões? E eu terminei o doutorado na metade do ano de 2018, tá? Bom, e quando eu fui verificar na minha tese as minhas conclusões, para colocar aqui para vocês, eu as modifiquei um pouco, tá? Modifiquei elas um pouquinho. Porque, gente, a gente está sempre evoluindo. Sempre. Tenham isso em mente, tá? Então, daquelas minhas inquietações e perguntas, então, eu também avaliei, eu não entrei em detalhes aqui, mas eu avaliei no mestrado uma técnica de recobrimento e no doutorado eu avancei, eu queria mais massa de quitosana sobre essas esferas. E uma grande conclusão foi que essa técnica aí, que eu chamei de casting, foi viável. Então, essa técnica casting, ela é viável para aplicação do revestimento das esferas de vidro e teve resultados promissores em relação à técnica de P-coating, tá? O grau que vocês veem ali, que em muitos momentos eu falei sobre o grau de desacetilação da quitosana, que é um fator dos grupos acetil que vão estar interagindo lá com o grupo sulfonado do corante. Então, quanto maior esse grau, né, esse grau de 85%, ele foi um fator chave, tá? E deve ser considerado no revestimento, tanto no revestimento quanto na adsorção.
E a quitosana recoberta em esferas pode ser aplicada na dissorção em coluna? Sim. Talvez precise mais estudos para verificar uma aplicação industrial, não talvez em esferas, porque o tamanho da minha partícula ele tem que ter uma relação com o tamanho do leito, né, com o diâmetro do leito. Mas, com mais estudos aí, quem sabe se consegue uma aplicação industrial. E um dos fatores, né, que também diz a respeito dessa quitosana recoberta nas esferas foi a eficiência, porque até onde eu estudei, né, até o 4º ciclo, tá? Ele foi viável. Então, um dos fatores é a eficiência de diluição superior a 80% no 4º ciclo de adsorção e eluição. Então, no 4º ciclo eu ainda estou adsorvendo 80%. Então, lembram daquele valor em torno de 70 miligramas no 1º ciclo? Quanto seria 80% disso? É o que eu estaria absorvendo no 4º ciclo, tá? Então, aqui eu só coloquei as minhas conclusões mais gerais para vocês acompanharem nesse top 5 do estudo, tá? Bom, e se ela é tão boa para ser aplicada industrial, né? Como que seria para fazer essas contas aí de aumento de escala? Então, o que a gente vai precisar saber? Né? A gente vai precisar saber a altura da coluna, a altura da coluna em que ocorre essa zona de transferência de massa, tá? Então, para o aumento de escala, eu tenho que levar em consideração os dados experimentais da zona de transferência de massa da coluna, que ele é dado aqui pela, né, que é a ZTM, a altura da coluna, no caso, naquele exemplo ele tinha usado 20 centímetros, né? E aqui eu tenho a capacidade, né, no tempo de ruptura e a capacidade no tempo de exaustão. Então, é como calcular isso aqui. E outro fator também a ser considerado é a velocidade mássica da coluna, tá? Então, para eu aumentar a escala, o que eu preciso? Eu preciso do G laboratorial, né? Da velocidade mássica laboratorial, ela tem que ser igual à velocidade mássica industrial, né? Com isso, eu vou manter ali as minhas condições, mas eu vou ter um diâmetro maior e uma altura maior. Então, o diâmetro vai ser dado por aqui, né? E a altura da coluna, ela tem que ser superior à minha zona de transferência de massa, tá bem? Então, aqui, gente, para não me estender, que eu vi que eu me estendi bastante, eu imaginei que eu fosse me estender bastante, eu fiz um videozinho bem legal mostrando como que se calcula isso e envolve também coisas de conhecimentos de fenômenos de transporte e que tá lá no meu Instagram, Aproxima Vida e Ciência, que é focado para o pessoal, para a galera aí de TCC e pós-graduação, que eu dou algumas dicas. Então, como eu também dei aula na UFPEL, eu fiz um videozinho de fenômenos, né? Dei aula de fenômenos de transporte, eu fiz um videozinho pra galera, né? E tá lá no Instagram. Então, se vocês quiserem ver, bem legal, é uns 9 minutinhos e vocês podem conferir lá, tá bem? Bom, então, assim, para fechar, né, o porquê desse evento, o porquê de estudar operações. Então, eu só peguei aqui uma matéria e vocês veem ali, ó, se vocês nunca tivessem visto nada de adsorção, vocês iam se deparar, por exemplo, com essa descrição de uma torre, né, que é que eles chamam de torre de adsorção, vocês iam ficar perdidos em muitos termos. E eu espero que aqui, com a minha palestra, vocês possam esclarecer, né, tenham esclarecido diversos pontos. Então, as operações unitárias, se a gente pensar em indústria, né, elas eu chamo que é uma das disciplinas mais importantes, uma das mais importantes, né, do curso de engenharia, porque elas vão te
para qualquer processo tu vai ter uma série de operações unitárias. Se tu entender o fundamento de cada uma, tu já vai sair lá na frente. Então aqui, antes da minha palestra, talvez vocês fossem ler isso aqui e não entenderiam algumas coisas, tá? Como por exemplo aqui, em síntese, a adsorção consiste em transportar uma massa gasosa para a superfície de um sólido poroso. Né? Agora, acredito que eu já tenha dado um iniciozinho e vocês já vão ter um entendimento maior disso aqui. É claro, né? Não tem coisas aqui bem mais específicas, mas a questão aqui é tentei dar uma visão geral do que era uma coluna de leito fixo, tá? Então é isso, gente. E eu finalizaria dizendo que a disciplina de operações, ela aplica diversos conhecimentos adquiridos no curso. Então, vocês veem cálculo, fenômenos de transporte, termodinâmica. Hoje em dia está muito em moda dizer filosofia na prática, isso na prática. Eu diria que operações unitárias é engenharia na prática, tá? Então, aqui, se vocês se dedicarem e tiverem dedicarem uma atenção e estudarem nessas operações, vocês vão ter um diferencial na carreira de engenheiro de alimentos. Bom, e aqui tem algumas referências que eu utilizei durante a apresentação, né? E, gente, ao fazer essa apresentação, eu fui surpreendida com essa lembrança e eu resolvi colocar aqui para vocês de um congresso que eu fui, pastinha de congresso, eu sou essa aqui, marronzinho, de um congresso que eu fui aí na Universidade Estadual de Maringá. Me trouxe muitas lembranças boas, né, da cidade, da universidade. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é aproveitem essa oportunidade de estar na universidade. Aproveitem essa universidade maravilhosa que vocês têm, os professores que vocês têm, né, para dividir aí o conhecimento. Aproveitem. E depois de tantos anos eu continuo, né? Então aqui em 2011 eu estava ali no último ano da graduação. Depois disso eu fiz mestrado, doutorado, já trabalhei um tempo como professora. E eu teria um resumo para dizer para vocês aqui, que depois de escalar uma montanha muito alta, e engenharia é uma montanha muito alta, e vocês sentem na pele isso, vocês sabem isso. Então, nós descobrimos que há muitas outras montanhas por escalar. Então, sempre tenham em vista muitas montanhas para escalar. Isso é o que me move, né? Então, sempre tenham esperança e sempre tenham em vista uma outra nova montanha para escalar. Quero deixar um beijo para vocês, um obrigada para a professora Ana, né? E para vocês, embora não os conheça, né? Mas aí a gente vai ter um contato. Se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, podem me mandar e-mail ou entrar lá na minha página no Instagram ou no Facebook, tá? Então, gente, um beijão, tá? Eu deixo aqui, me coloco à disposição para alguma dúvida, se vocês quiserem falar mais sobre algo específico. E deixo o meu abraço e meu tudo de bom e meu muito obrigada.